detalhe importante que chama a nossa atenção. Aquele servo não devia uma quantia qualquer ao rei, mas uma quantia enorme. 34 quilos de ouro, que corresponde a 6.000 denários da época, que convertido para os nossos dias, aquele servo devia um valor astronômico de 10 milhões de dólares, correspondente a 60 milhões de reais. Era a dívida dele, que o rei perdoou. O Senhor não diz como aquele servo contraiu uma dívida tão alta, mas ele simplesmente enfatiza que a dívida daquele servo era muito grande na época. Aquele servo não tinha como pagar a sua grande dívida ao rei. Ele então receberia um julgamento junto do rei até que este saldasse a sua dívida. Ele seria preso com a sua família até que a dívida fosse paga. Certamente ele morreria na prisão até ele conseguir pagar essa dívida. Antes que ele saísse, ele já não teria mais vida. Mas o que aconteceu? Diante da sentença do rei, o servo clamou por misericórdia. O Senhor, meu rei, eu sei que tu tens o direito de me julgar, mas por favor, espere um pouco mais e lhe pagarei tudo o que devo. Vocês viram que ele não pediu perdão? Ele pediu tempo para pagar a dívida. Aí o que aconteceu? O rei foi lá e perdoou. O que Jesus quer nos ensinar com isso? A atitude daquele rei em se compadecer e perdoar a grande dívida daquele servo é uma ilustração da atitude misericordiosa de Deus em perdoar pecadores. Porque Deus perdoa pecadores o tempo inteiro, que somos nós. Então, por isso que se compara o valor. Porque se Deus consegue perdoar os pecadores que somos nós, por que nós não temos o poder de perdoar as pessoas? Simplesmente por causa de uma fotografia, porque falou uma coisa que você entendeu do jeito dela que fala de outra, né? Porque o seu colega te olha atravessado. Aí você fala assim, ele não vai com a minha cara. Aí eu já estou com raiva dele. Porque você ficou sabendo que fulano falou que ouviu o ciclano falar de você. Você nem sabe mais quem é que falou de você. Aí você fala assim, bom, deve ter sido ele que falou de mim, então eu vou virar a cara para ele. Rádio peão. Mais ou menos e isso. Você ficou sabendo é uma coisa que é muito séria, né? Porque às vezes chega desencontrado aquilo que realmente é a informação. E eu já passei por muito disso. E eu sei o quanto que é difícil. E eu demorei muito tempo. É a famosa, numa palestra que teve na Igreja Batista do Calvário, em Buritama, onde nós congregamos, com o Silmar Coelho, né? Que ele falou sobre matar, o título da palestra era matar essa aranha. Porque aquele coisa ruim que eu sinto pelo próximo, a amargura é uma aranha. E se você não mata, o que acontece com uma aranha que você não limpa no canto da sua casa? Ela te mata, né? Não, ela vai fazendo teia e vai sujando. Mas se ela cada vier em vez. você, também. ela te mata. Mas o sentido que ele quis dizer é que quanto mais o tempo passa, você não vai esquecer, você só vai aumentando, igual aumenta a teia. Maior aumenta a amargura. Né? E foi naquele momento que eu tinha várias aranhas, deu quase um balde de 20 litros. Mas eu matei todas, graças a Deus. Por isso que agora há pouco eu falei que graças a Deus, Deus me deu esse. Agora é difícil porque é uma luta diária. Você entendeu? Porque que a gente já falou em outros núcleos. Perdoar não é esquecer. E a maioria de nós, seres humanos, acha que perdoar é esquecer, e não é. Perdoar é quando aquilo já não te machuca. Não te machuca mais. Já não te incomoda, Não te incomoda, mais. você liberou o perdão para a pessoa, né? Você consegue conviver com ela, não é que você vai esquecer, mas aquilo não te faz mais mal. Mas então eu discordo de você, porque você tem 50% de capacidade de perdoar. Eu tenho até mais do que 50%, mas a capacidade de perdoar, eu tenho, mas em É determinadas um perdão situações. seletivo. É um perdão seletivo. É um perdão seletivo. É diferente, por exemplo, quando você não seleciona o que você vai perdoar. É isso aí. Então, por exemplo, às vezes uma coisinha desse tamanho eu não consigo perdoar. Às vezes uma coisa de 20 anos que você viveu e que você sofreu, você consegue perdoar. Por exemplo, lá vou eu de novo com meus exemplos.
Eu liberei perdão pro meu marido. Sabe por que eu liberei perdão para ele? Porque depois de tudo que nós passamos, que eu falei que um dia eu ainda vou contar meu testemunho para vocês aqui, com tudo que nós passamos, nós estamos juntos. Se eu não tivesse liberado perdão para ele, das coisas que ele fez comigo, e eu também fiz com ele, ele deve ter liberado perdão para mim também, como que a gente ia conviver nessa casa? Porque qualquer coisa eu ia ficar jogando na cara do outro que a pessoa fez para ela. Isso é liberar perdão. Sabe por quê, gente? Não foram 2 dias, não foram 20 dias, foram mais de 20 anos. É muito tempo, né? Você vai acumulando, acumulando, acumulando. Como é que você perdoa uma pessoa que fica 20 anos fazendo com você? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Mas não deu 490. Você contou já, Ele pai? parou de contar, na verdade, né? Tenho certeza. Olha, vocês estão vendo como é realmente isso? Isso é liberar perdão. Meu 70 Né? vezes E aí eu vou 7, falar uma coisa para perdoar, vocês. perdoar. Muitas vezes liberar o perdão é resgatar a família. Muitas vezes liberar perdão é trazer filho de volta. Amizades. Muitas vezes liberar perdão é trazer amizades de volta. Muitas vezes liberar perdão é renovar a alma. E se a gente pensar por esse lado, quantos lares estão destruídos hoje por falta de perdão? E quantos poderiam estar juntos hoje por falta de perdão não estão? O problema de você não liberar perdão é que quem se machuca é você. Não é a pessoa que você está É vivendo. verdade, porque quem sofre é você. A pessoa está vivendo. É você que está ali Por exemplo, é magoado. você. Você sabia que a Rosa tinha isso? Não. Era só ela. Ela Quem sofria sofria porque eu nem sabia que ela tinha essa Não, amargura agora minha. é seu, não é dos outros. É porque existe, né, tem uma frase, então, de meio de sátira, que o que você pensa de mal, aquele pensamento ruim, e a raiva nada mais é do que um veneno que eu bebo achando que você vai morrer. Mas Quem não é morre, você que é. morre, quem morre sou eu. Porque quem bebe? Tem Eu. muitos casos, Você. Achando que ele vai morrer. tem muitos casos de perdão, de falta de perdão. Você lembra? Você lembra quando eu tava amargurada? Claro que eu me lembro, eu passei esse processo do seu lado. Quando eu fui diagnosticada, eu tava no processo assim, no tratamento. A e aí Fran eu foi perdi uma pessoa. diagnosticada com câncer, tá, gente? E eu tava durante o tratamento, perdi uma pessoa que eu amava Foi. muito. E eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu questionava muito Deus. Com muita raiva. Eu ficava É. muito amargurada. É. Tanto é que todas as pessoas que estavam ao meu lado percebiam. E a Andréia veio conversar comigo lá no serviço. Eu chamei ela várias vezes na minha sala para conversar Para com ela sobre conversar. isso. Quando você fica com raiva de Deus, você questiona a sua fé. É. Mas depois que do tratamento que Deus teve comigo, eu pedi perdão para Ele porque Não tinha cabimento, não né? tinha cabimento de eu ficar com raiva de Deus. Mas é uma coisa assim que se você fica com isso remoendo dentro de você, te prejudica muito. E você sabe que nós falamos isso semana passada. As tribulações que você passa, as necessidades que você passa, os vales que você passa, muitas vezes Deus deixa você passar para que você seja um testemunho vivo dele lá na frente. Olha, me curei, estou aqui. Se eu me curei, você pode também, né? Se eu conseguir edificar a minha casa e resgatar o meu lar, por que você que tem um problema na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, você não pode? Eu consegui, Deus ama todo mundo igual. Vê se não é isso que ele faz muitas vezes. Porque a hora que você tá lá, ó, que ela estava lá no fundo do poço, com o problema da doença dela, ela não conseguia enxergar a possibilidade de que tudo ia dar certo. Porque ela culpava Deus todos os dias. Porque ele deixou ela doente, porque ela estava daquele jeito, porque ela não conseguia resolver a questão dela logo. Então ela passou a achar que Deus precisava dela e não que ela precisava de Deus. Ela não colocou na mão dele, ela tirou da mão dele e falou: agora sou eu, vou reclamar com você aí, ó, você não está fazendo o que eu quero. O que aconteceu com isso? Ela se tornou uma pessoa amargurada, sinceramente uma pessoa insuportável de trabalhar. Porque os colegas não conseguiam se relacionar com ela, porque ela só agredia as pessoas.
Porque era aquilo que estava dentro dela. Já que está dando tudo errado para mim, então eu vou agredir todo mundo, porque é bater e levar. Né? E aí o dia que eu chamei ela para conversar, eu falei, você está questionando Deus? Ao invés de você ir lá conversar com ele, colocar seu joelho no chão e falar, Senhor, eu estou aqui, me segura no colo, eu preciso de ti, Senhor. Você está questionando ele? E aí ela falava, realmente, eu tenho que refletir. Passava um tempo, ela esquecia. E eu não deixei de insistir, porque eu sentia que ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com ela. E hoje ela está aí para dar o testemunho da É cura. uma fofinha. É uma fofinha. Cuti-cuti. É a nossa loira guarda da célula. Bom, a segunda coisa da parábola é que nós devemos perdoar o nosso próximo. Voltando à parábola, percebemos que depois de receber o perdão do rei, aquele servo encontrou um conservo que lhe devia uma pequena quantia. O homem lhe devia 100 denários, que era relacionado a R$1.000 nos dias de hoje. Era de se esperar que o servo perdoado pelo rei, perdoasse o conservo. Pelo contrário, aquele servo que recebeu a misericórdia do rei não mostrou misericórdia ao seu servo. Com brutalidade, ele exige o pagamento dos R$1.000. Ele não mostrou compaixão, mas lançou o seu servo na prisão até que saldasse a sua dívida. O servo que foi perdoado não demonstrou perdão. Aí vem a pergunta: quais foram as consequências dessa falta de misericórdia daquele homem que foi perdoado e não quis perdoar? Qual é a consequência disso? Ele foi perdoado e não quis perdoar. Em primeiro lugar, a sua incompaixão provocou a tristeza dos seus companheiros. Porque os companheiros fez o quê? Foi lá e contou para o rei o que ele tinha feito. Porque eles ficaram muito tristes de ver. Ele foi perdoado e não perdoou o colega dele. Aí o que os companheiros fizeram? Foram lá e falaram para o rei. O rei o que fez? Voltou atrás. Então muitas vezes, quando nós fazemos alguma coisa em público, e as pessoas que viram e ouviram nós fazermos, que também viram que lá na frente alguém estendeu a mão e perdoou, também deve se sentir assim. Falar, nossa, fulana lá na frente teve um deslize e a colega relevou e perdoou. Agora a colega está fazendo a mesma coisa com ela e ela não está tendo o poder de perdoar. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Então a incompaixão gera conflito. A incompaixão gera tristeza. A incompaixão gera desconforto em quem está próximo de você. Então às vezes, eu preciso liberar meu perdão para o Tião, mas a Letícia é nossa filha. Ela está aqui. E ela olha e fala assim, nossa, lá atrás minha mãe perdoou meu pai. E hoje ele não está querendo perdoar ela de uma coisa bem menor do que ele fez com ela. Ela vai se sentir mal. Porque ela está vendo isso. E ela lembra do passado. E aí começa a gerar os conflitos. E conflitos são gerados em qualquer lugar que você esteja. Desde que as coisas não sejam caminhadas da melhor forma possível. E a lição que nós temos com relação a isso é que por isso que em qualquer situação você já vai lá na tua mente e fala, Senhor, me ajuda, eu preciso perdoar essa pessoa. Me dê capacidade de perdoar. Me dê discernimento para que eu perdoe. Eu faço isso quase todo dia. Não tem problema, continua fazendo pro lado, dá tudo certo. Mas daqui a pouco passa dos 490. É pra você perder as contas. É para você perder as contas. E começar do de Eu novo. vou fazer igual. Você lembrou um negócio que aí você vai lembrar. Lembra do finado Vobili, meu pai? Que ele escrevia os números de telefone na Era, parede. pra não Eu vou esquecer. pegar uma parede dessa, tem muita parede branca. Tudo que você fizer, eu vou pôr um pauzinho Meu lá. sogro era assim. E ele tinha mania de colocar os netos e medir os netos na É. parede. Ele passava um lápis, Verdade. voltava na semana que vem lá, Ele já viu o media de tamanho. novo. Olha como eles cresceram, gente, como estão ficando bonitos, fortes, robustos. Bom, na conclusão da parábola, o Senhor Jesus fez a seguinte aplicação aos seus ouvintes. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Então aquilo que o rei voltou atrás,
que colocou o servo na cadeia e deixou ele lá até que ele pagasse a dívida, Jesus disse: se você não perdoar os vossos irmãos, assim o meu Pai fará. É a comparação da conclusão da parábola. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar, né? Então, perdoar é o próximo, como Deus te perdoa. O Senhor ensina com seriedade que a pessoa que não está disposta a perdoar o seu próximo provoca a ira de Deus e traz juízo sobre si. Na oração do Pai Nosso fala, né? Fala, Perdoa as né? nossas dívidas, assim como nós Perdoamos perdoamos os nossos. os pecados, né? Quem nos tem ofendido. De quem nos tem ofendido. Olha só. E é o Pai Nosso que está lá, né? Que é pra gente sempre... Se as pessoas tivessem realmente consciência do que fala a hora que ora o Pai Nosso, tomariam mais cuidado. Porque, olha, a profundidade que é o Pai Nosso, né? No sentido das frases que nós falamos. Por isso que muitas vezes a gente fala e não está nem ouvindo o que está falando. Você sai falando, sai atropelando, né? Você não está nem prestando atenção no que você está falando. Porque se você toda vez prestar atenção no que você vai falar, você vai falar menos e prestar atenção mais. Que é o negócio, né? O que sai da boca não volta, né? Preciso fazer esse exercício também. Perfeitamente. Olhemos para Jesus a fim de sermos encorajados a perdoar uns aos outros. O Senhor Jesus nos revelou o Evangelho do perdão, não somente com suas palavras, mas também com os seus atos. Ele concedeu perdão aos pecadores. Ele perdoou Pedro, que o negou 3 vezes, mas depois se arrependeu. Jesus orou ao Pai Nosso por aqueles que o crucificaram e pediu ao Pai: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Finalmente, ele morreu na cruz para garantir o perdão completo dos nossos pecados. Sua morte foi a manifestação da grande misericórdia de Deus, sem nos conceder o perdão dos pecados. Reconhecendo o grande amor de Deus por nós, sejamos então gratos a Ele, amando e perdoando uns aos outros de todo o nosso coração. Amém? Amém. Amém. Aprendemos um grande segredo com esta parábola. Aquele que recebe, na mesma porção, deve repartir. A forma como Deus nos dá é a mesma que Ele espera que repartamos com os outros.